trazer ao coração dos irmãos. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Colossenses, por gentileza. Colossenses capítulo 2. Versículo 14. Todos encontraram? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Só o versículo 14 mesmo, está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Só até aí, irmãos, pode sentar. Veja, o tema dessa mensagem, eu quero que você grave ele na sua mente, é o verdadeiro gigante que caiu diante da cruz. Esse é o tema da minha mensagem. Eu quero que você grave ele. O verdadeiro gigante que caiu diante da cruz. Irmãos, aqui nesse texto, de início, de cara, nós percebemos algo muito grandioso: o pagamento da dívida que nos traz a verdadeira felicidade. Irmão, quem é feliz aqui? Ou quem está feliz aqui? Me permita, por gentileza, perguntar novamente agora: qual é a motivação dessa sua felicidade? Por que você é feliz? E qual resposta será que ecoaria agora em muitos corações? Ou em nossos corações? Muitos iriam dizer o seguinte: eu sou feliz porque eu tenho uma casa. Outros diriam: eu sou feliz porque eu tenho um carro. Outros diriam: eu sou feliz porque eu tenho filhos. Eu sou feliz porque eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu sou feliz porque eu tenho um esposo maravilhoso. Eu sou feliz porque eu tenho uma igreja maravilhosa. Irmãos, eu diria que se alguém assim pensa aqui, eu acredito ser um pensamento normal. E isso de fato nos traz uma certa felicidade. Porém, não é o motivo original da verdadeira felicidade. Porém, não é o motivo cabal da nossa felicidade, que se encontra no seu e no meu coração. Observe bem, o que eu estou dizendo não é a fonte original da verdadeira felicidade que está em nós. Não é a fonte primária. Você e eu só é feliz verdadeiramente porque houve, antes mesmo de você nascer, um pagamento de uma dívida que lhe trouxe a verdadeira felicidade. Alguém pagou por você, e ela não tem nada a ver com seu esposo, com todo respeito. Ela não tem nada a ver com seu filho, não tem nada a ver com seu carro, não tem nada a ver com a sua casa. Ela tem a ver primariamente com Cristo. Então, a primeira resposta, irmãos, para a nossa felicidade: amamos a nossa família, amamos a nossa igreja. Mas a primeira resposta para a nossa felicidade é: nós só somos felizes porque Cristo pagou a minha dívida na cruz, morreu no meu lugar, porque Cristo derrubou, Cristo venceu o verdadeiro gigante das nossas vidas na cruz. O seu verdadeiro gigante, irmão, nunca foi Satanás. E eu sei que muitas pessoas pensam assim: nunca foi as dificuldades que você tem hoje, nunca será as provas que virá a sua vida. Sabe por quê? Porque provas todos os cristãos passam e passarão. Isso é cumprição das Escrituras. Jesus disse: no mundo você vai ter aflições, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Esse não é o seu verdadeiro gigante. As provas vêm e vai,
porque o Senhor está conosco. O seu verdadeiro gigante, irmão, é aquele que lhe massacrava, que lhe humilhava, que lhe condenava, e Cristo venceu ele na cruz. Cristo derrubou ele com o seu sangue. O seu verdadeiro gigante, o gigante maior da sua vida, era a dívida que constava no tribunal de Deus contra nós. Eu sei que você não para pensar nisso. Eu sei que é mais o diabo está em tudo, e as provações, mas esse não é o seu maior gigante. Nunca foi e nem nunca será. Sabe qual é o seu maior gigante? O pecado. Você não para pensar nisso, né? O pecado era o nosso verdadeiro e maior gigante. E com ele, ou melhor, é com ele que você e eu devemos tratar. É ele que nós temos que vencer as tentações interior, inclinações da nossa carne, concupiscências do engano. Esse é o maior gigante que tem frustrado, destruído, acabado com a vida de muitos cristãos. Não é o diabo coisa nenhuma. Aí no final de tudo, a culpa é do diabo. Não! O nosso primeiro inimigo é a nossa própria natureza. Esse é o seu primeiro inimigo. E quando você olha nessa perspectiva, quando você coloca os olhos nesse verdadeiro gigante que Cristo venceu, e por isso temos motivo de render graças e glórias ao santo nome dele essa noite. Porque Cristo venceu o nosso gigante. O nosso gigante tombou na cruz. E porque Cristo venceu o nosso maior gigante na sua morte, a morte de Jesus é a morte mais importante que já aconteceu na face da terra. Não há outro fato histórico tão grandioso pelo qual devemos depositar toda a nossa atenção como o acontecimento da morte de Cristo naquela cruz. Essa perspectiva, essa cosmovisão que devemos ter, nós deve levar em consideração que a nossa maior entrega, que o nosso maior compromisso, que o nosso maior empenho não deve ser lutando contra inimigos fúteis e vãs dessa vida. Nós devemos lembrar que o nosso maior inimigo já foi derrubado e vencido na cruz. Cristo venceu ele na cruz, e por isso nós devemos ter coração grato, devemos levar os nossos pensamentos a Deus, devemos se alegrar com entusiasmo, irmão. Hoje é um dia especial para nós, um dia que a igreja deve cantar, celebrar a alegria, porque todo domingo a igreja celebra a ressurreição de Cristo. A adoração, irmãos, canta Cristo. A adoração lembra Cristo. A adoração aponta para Cristo. Acaba dando honra a Deus Pai por ter enviado a Cristo. Então todo domingo, irmão, todo culto é dia de alegria para o povo de Deus. Você pode até dizer, ué, pastor, e o que é que aconteceu para tanta alegria assim? A pergunta, irmãos, não é o que aconteceu para tanta alegria assim. A pergunta é o que não aconteceu ainda em nós, que precisa acontecer para nós entendermos que a morte e a ressurreição de Cristo é a motivação cabal, central da nossa alegria. É a motivação central do nosso viver. Cristo se entregou voluntariamente, passivamente em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, não pecador, mas pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ah, irmãos, que tristeza vive o crente que não compreendeu de forma plena, convicta, profunda
cristãos está precisando de motivação extra, para ter motivação para vir para a igreja, para ser feliz. Precisa de algo a mais, irmão, pelo amor de Deus. Você não entendeu ainda então o que aconteceu há 2026 anos atrás, naquele Gólgota. Você não entendeu? Porque se você entendeu o que Cristo fez, se você entendeu o preço daquele sangue, se você entendeu o preço daquela morte, todos os dias você vai acordar dizendo: bendito seja o nome daquele que vive para sempre. Bendito o nome do Cordeiro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a minha justificação. Se você não entender isso, você não terá motivação para ser feliz. Você não compreendeu aquilo que é de mais grandioso, de maior valor e importância na sua vida, o motivo cabal para a nossa felicidade, para viver, irmãos, uma vida de felicidade, alegria e gratidão a Deus, regozijo aqui nessa terra. Se o crente não entender o que aconteceu na cruz, eu entendo a tristeza e a desmotivação de muitos cristãos hoje. Porque realmente, como é triste o homem e o ser humano que não compreende o que foi feito naquela cruz, ele não tem motivo realmente para ser feliz, porque lhe falta a paz para ser feliz. Fora da cruz de Cristo, ninguém pode encontrar a verdadeira paz, porque está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não há verdadeira paz fora dele, a verdadeira alegria fora dele não há motivação verdadeira fora dele. Fora da perspectiva de Cristo não há alegria. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso viver, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa motivação central para se alegrarmos, para sairmos de casa, vir cultuar o Senhor, mesmo com problemas, com dificuldades ou situação que enfrentamos no dia a dia, porque sabemos que tudo isso é passageiro e haverá de passar, mas porque Ele uma vez por todas, quando Ele vier nos buscar, acabará com todo o nosso sofrimento. E por que há tanto sofrimento ainda na terra? Porque as pessoas estão sofrendo tanto, porque estão buscando satisfação, paz e alegria fora da cruz de Cristo. E aí não encontram, porque elas estão se admirando com aquilo que é passageiro. Perceba como o mundo fica embasbacado com as novidades que acontecem. Perceba, recentemente um homem foi na Lua, e isso chamou a atenção do mundo. Afinal de contas, que feito, não é? O homem foi até a Lua. Nossa, que coisa grandiosa! E mostrou imagens da Terra lá, privilegiadas, imagens marcantes, e a Terra toda se admirou. Mas se chegarmos amanhã e dissermos ao homem: ei, eu preciso lhe contar algo muito importante. Alguém morreu por você naquela cruz. E o homem muito educado lhe dirá o seguinte: sim, muito bom isso. Isso é muito legal, obrigado. Perceba uma coisa: como assim? Será que ele não ouviu o que você falou para ele? Você acabou de falar do maior plano de Deus, da redenção eterna para a vida dele. Você acabou de dizer que um homem de dores morreu para salvar a alma dele. E ele vai dizer apenas: isso é muito legal, obrigado. E você vai ficar pensando: como assim isso é muito legal? E obrigado apenas. Então quer dizer que a ida do homem à Lua é mais bombástica e mais admirável do que a morte do próprio Cristo na cruz do Calvário? E não tenha dúvida que se o assunto relacionado com esse homem não fosse a morte de Cristo, mas
nossa, você viu que coisa grandiosa. Mas quando se fala de Cristo, da sua morte, é apenas que legal. Perceba, as pessoas perdem o foco. E sabe o que se chama isso? Troca de valores. As pessoas estão dando mais importância àquilo que tem menos valor e deixando de dar mais importância àquilo que de fato é de grande valor. Perceba que loucura. Eles conseguem olhar para a criação e se admira com ela sem se admirar com o Criador. Então olhar para a luz e se admirar com ela, para o mundo, é mais interessante do que olhar para a cruz e se prostrar diante dela. Irmãos, essa noite eu lutarei com todas as minhas forças para que você entenda de uma forma profunda o que aconteceu naquela cruz, ou relembre o que aconteceu naquela cruz, para uma satisfação mais completa, um gozo mais completo, uma alegria mais completa do nosso coração. E eu posso dizer, o crente que entende o preço, o valor da grandiosidade, a importância da morte de Cristo naquela cruz, ele é um crente que se contenta com o que tem. Ele é um crente que dá graças a Deus por tudo. Ele é um crente feliz no Senhor. Ele é um crente fiel. Dito isso como forma de introdução, vamos entrar na mensagem. Colossenses capítulo 12, leia comigo, por favor, de novo. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na onde? Cravando na onde? Irmãos, eu separei essa mensagem em 3 pontos. Quantos pontos? Primeiro ponto é, que dívida é essa que era contra nós? Grave. Primeiro ponto é, que dívida é essa que era contra nós? Segundo ponto é, de que forma essa dívida foi paga para que fôssemos felizes? E o terceiro ponto é, quem pagou essa dívida por nós para que tivéssemos a verdadeira felicidade? Então vamos para o primeiro ponto que divide essa mensagem em 3. Irmãos, você tem no mínimo noção, ou já parou para pensar, o que significa para nós, o que Paulo escreveu aqui nessa carta aos Colossenses? Você leu o que eu li também, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma dívida no tribunal de Deus, que constava contra nós, que nos condenava, que nos tornava malditos. Que dívida é essa que nos trouxe tal maldição? Quanto mais ou menos era essa dívida que você e eu devia? Você já se perguntou? Quanto mais ou menos era essa dívida que eu e você devia? Nós estamos preocupados com tanta balela, irmãos, com tanta besteirose, irmãos, que está acontecendo por aí, e estamos perdendo o foco daquilo que verdadeiramente importa. Veja, você tem motivo de sobra para ser feliz. Você tem motivo de sobra para louvar a Deus. Você tem motivo de sobra para viver nessa terra, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmão, sabe quanto mais ou menos é essa dívida? Quem se lembra da parábola do credor incompassivo aqui? A parábola do credor incompassivo, de um homem que devia 10.000 talentos. Ele tinha como pagar? Eu acho que você deve saber que aquele homem lá daquela parábola, que não tinha dinheiro nenhum para pagar aquele 10.000 talentos, aponta e representa todos nós. Todos nós que foi perdoado não por mérito, mas por graça, por favor imerecido. Aquele homem não tinha condição nenhuma, sabe por quê? Porque 10.000 talentos naquela época era uma dívida impagável. Ainda que você trabalhasse toda a sua vida para pagar, você morreria e não conseguiria quitar essa tal dívida.
devia no tribunal de Deus. O pastor não está inventando nada, você abriu o texto, você leu comigo, que tem uma dívida que alguém tomou, que alguém levou, que alguém caminhou pela via sangrenta, pela via dolorosa. Estou pensando nela, estou desejando quitar ela, e ele cravou a cruz. Essa dívida era 10 mil talentos, impagável. Você e eu não tínhamos condições de pagar. Nem a humanidade tinha condições de pagar 10 mil talentos. Não tínhamos como quitar, não tínhamos modos e meios que conseguíssemos zerar essa dívida, quitar essa dívida, para que ficássemos livres da maldição que ela nos traria e nos trouxe para nós. Essa dívida ia nos trazer morte eterna. Vou repetir. Essa dívida ia nos trazer morte eterna, condenação eterna, a partir do momento que adquirimos ela. A pergunta é: como adquirimos essa dívida? Que dívida era essa? Que escrito de dívida é esse? Você pode botar aqui, por favor, Gálatas capítulo de número 3, não precisa abrir não, irmãos. Gálatas de número capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se eu perguntasse aqui agora, quem de nós cumpriu os 10 mandamentos à risca, sem falhar em um? Quem levantaria a mão aqui? Você entende? Quando nós quebramos um mandamento, nós quebramos toda a lei de Deus. E foi essa quebra da lei que colocou uma dívida diante de Deus, no tribunal de Deus, impagável. Porque para o homem ser salvo pela lei, ele tinha que cumprir cabalmente os 10 mandamentos, sem errar e falhar em um. Quem conseguiu? Moisés conseguiu? Davi conseguiu? Salomão conseguiu? Ninguém conseguiu. Você entende a seriedade da coisa agora? Que você está preocupado com coisa pequena e Deus me livrou de coisa maior. Deus me livrou de coisa muito grande, irmão. Antes de você nascer, coisa que você não conseguiria se livrar, coisa que lhe condenaria, realmente frustraria a sua alma, realmente destruiria a sua vida. Ele tratou com algo maior, e nós estamos preocupados com coisa pequena. Deus já tratou com o maior gigante das nossas vidas. O que vier agora, Ele está com você, Ele está comigo, a graça dele está conosco, irmão. Nada é comparável àquilo que Ele resolveu para nós na cruz. O problema que nós arrumamos, sabe? A confusão que eu e você arrumou aqui na terra, e que não teve como resolver, não teve modo para resolver, não teve jeito para resolver, não teve mérito, não teve justiça, não teve feito, nada que você fizesse poderia resolver o problema do pecado original do homem. Nada. Aqui está a dívida que nos trouxe maldição. Nem de nós conseguimos praticar todos os mandamentos, ao contrário, transgredimos todos. Tomamos o nome de Deus em vão por muitas vezes, cobiçamos as coisas do nosso próximo, e isso não aconteceu apenas em prática, mas com certeza em pensamento por muitas vezes. Por vezes levantamos falso testemunho contra o nosso próximo. Digo isso antes de você conhecer a fé, mas temos que tomar cuidado para não continuar depois que tomamos a fé. Matamos, ainda que isso não tenha acontecido na prática, mas a partir do momento que alguém, por alguma ocasião, guardou rancor e ira contra alguém, esse alguém se tornou um homicida. Você percebe, irmão, que ninguém se livra. Até aquele que bate no pé e diz assim: olha, eu pago minhas continhas, eu sou um cara bom, eu nunca roubei, nunca matou. Matou sim. Matou. Porque se você perguntar a ele assim, seja sincero, você já guardou mágoa de alguém no coração? Quem não já guardou mágoa de alguém no coração? E a Bíblia diz que
Só precisa disso para alguém se tornar um homicida. Quebramos a lei quando pensamos, não só quando praticamos, irmãos. Digo isso para que fique claro que nós somos culpados de termos transgredido todos os mandamentos de Deus. E por favor, irmãos, percebam, não sou eu que estou dizendo isso, mas o próprio Deus. Observe: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É necessário que lembramos disso todos os dias, sabe por quê? Para não esquecermos do preço que foi pago por nós naquela cruz, da preciosidade da morte de Jesus por nós, sermos culpados, condenados pelo que fizemos contra um Deus santo, 3 vezes santo, contra uma lei santa e justa. Nós pecamos, porque eu e você, por não ter permanecido em todas as coisas escritas da lei para praticá-las, isso é em todos os mandamentos, adquirimos para nós uma dívida impagável, e essa dívida nos trouxe maldição, a maldição da condenação eterna, do afastamento eterno de Deus, a maldição da escravidão dos nossos pecados e do jugo do próprio Satanás sobre nós. Aqui está o nome da maldição: pecado. O que cometemos contra Deus, pecado, o que fez que todos transgredíssemos a boa lei de Deus, essa era a dívida que contra nós constava no tribunal de Deus. O pecado que não deixou que permanecêssemos em toda a palavra da lei de Deus para praticá-la, mas sim nos levou a transgredi-la. E isso trouxe para nós maldição, dívida impagável, escravidão do próprio pecado. E aqui está o filme da humanidade, escravizada no seu próprio pecado, praticando todo tipo de coisas perversas contra o seu próximo e contra Deus. Nós éramos assim, não podemos esquecer disso, de onde Ele nos tirou. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos perdoou. Se você esquecer disso, se você perder de vista isso, que foi feito por você naquela cruz, o que Deus fez por você, quem você era e como Deus lhe transformou, de onde Ele lhe tirou, se você não pensar nisso, você não será grato a Deus por todos os dias da sua vida. E aqui entramos no segundo ponto: de que forma essa dívida foi paga para que fôssemos felizes. Igreja do Senhor, eu acho que nesse momento não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para mostrar para nós como essa dívida foi quitada, de que forma ela foi quitada. Não precisa abrir, abra por favor aqui para mim, Hebreus capítulo número 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há. Sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, teve que ser com sangue. Sangue do inocente Filho de Deus. Se Deus decide ficar onde Ele estava e não envia Cristo à terra para resolver o maior problema e derrubar o maior gigante da humanidade, eu e você, nós estaríamos perdidos. Aí sim, realmente a sua vida não faria sentido. Aí sim você não tinha motivo para ser feliz. Aí sim, realmente, nós estávamos condenados a uma eternidade de frustração. Mas o Senhor decidiu fazer algo extraordinário. Uma vez que Ele viu que não havia justiça em nós, para o homem ser salvo, escute isso, você que está aqui, para nós sermos salvos mediante a lei, temos que cumprir todos os mandamentos. Isso é, cumprir toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se encontrava um justo, e não achou nenhum sequer.
Isso significa que a terra estava perdida. Mas olha como Deus quis salvar a minha alma e a sua alma. Cristo não veio só para a cruz, para morrer em nosso lugar e pronto. Como alguns reduzem a cruz e limitam a cruz só a morte de Cristo. Aconteceu muitas coisas antes dele dizer: tetelestai, está consumado. Cristo cumpriu os 10 mandamentos no meu e no seu lugar. Uma vez que Deus viu que não tinha capacidade para os servos, para a humanidade cumprir essa lei para ser salva, Cristo vem, não só como nosso substituto, Ele vem também cumprir toda a lei de Deus em nosso lugar. E quando Ele está na cruz, eu sei que talvez você nunca ouviu falar, mas acontece o que chamamos de dupla imputação. Para você ser salvo, Deus tem que ver não mais os seus pecados em você, mas a justiça daquele que é santo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele tinha que ver justiça em nós. Só que Deus, antes da morte de Cristo, a Bíblia diz que a única coisa que Deus via em nós era trapo de imundícia. Então o que é que Ele faz? Ele via Cristo para não só morrer em nosso lugar, mas para cumprir também toda a justiça, todos os 10 mandamentos, cabalmente, pela risca, para que uma vez que Ele cumpriu os 10 mandamentos em nosso lugar, uma vez que Ele está na cruz, acontece algo extraordinário. A justiça que Ele cumpriu é colocada em você, e os seus pecados é colocado nele. Dupla imputação, justiça que vem e pecado que vai. Uma vez que Cristo recebeu o seu pecado e morreu com o seu pecado, é como se fosse que Deus estava matando você no próprio Filho. Deus, para não nos matar, irmãos, isso aqui é tremendo. Deus, para não nos matar, para não nos crucificar, para não nos reduzir a nada, Ele prefere fazer isso, mas no próprio Filho. Você se lembra quando Jesus está na cruz e Ele começa a orar assim: Senhor, passe de mim esse cálice, sei que eu bebo, mas que não seja feita a minha, mas você acha mesmo que Jesus estava com medo dos pregos romanos? Você acha que Ele estava com medo da coroa de espinho? Observe a palavra: passa de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmãos? O cálice da ira de Deus. Agora, pasme, você sabe para quem é esse cálice? Quem merecia beber ele até a última gota? Nós. Aquele cálice era para mim e para você, irmão. Era para nós beber, e se nós bebêssemos, nós não suportaríamos. Deus, vendo isso, deu toda a ira do próprio cálice ao próprio Filho, para uma vez que você quer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Cristo teve que tomar até a última gota da ira de Deus. Era para nós. Esse castigo era para nós, esse sofrimento era para nós, essa cruz era para nós, essa humilhação era para nós, essa morte era para nós, mas Ele nos substituiu. Por isso Ele é o nosso substituto fiel e santo. Para nós, era para mim e para você, irmãos. Ele morreu para você ter a felicidade que você tem, que nós temos. Tudo isso teve que acontecer. Deus crucificar Cristo para não nos crucificar, esmagar a Cristo para não nos esmagar, entregar o próprio Filho em uma cruz para não nos entregar, matar o próprio Filho na cruz para não nos matar. Tudo isso era para nós, mas Deus decidiu punir. Deus decidiu punir os nossos pecados em outro. Ele decidiu punir os nossos pecados, os nossos erros em um inocente, sem culpa, santo. Essa era a única forma cabal de Deus nos aceitar. Vou repetir: essa era a única forma de Deus nos aceitar de volta ao jardim eterno.
Essa era a única forma pela qual nós poderíamos ser perdoados. Deus puniu o inocente para perdoar e justificar os culpados. Nesse caso, o inocente foi o próprio filho dele. Ali na cruz aconteceu, irmãos, o extraordinário. Vou repetir: quando Cristo estava na cruz, os nossos pecados foram colocados nele. Isso é espiritual. Quando Cristo estava na cruz, quando você crê em Cristo, acontece algo sobrenatural. Os seus pecados é colocado em Cristo e a justiça de Cristo é colocada em você. E uma vez que a justiça de Cristo é colocada em você, Deus não olha para você mais como um pecador culpado. Deus olha para você vendo a justiça do próprio Filho dele. Ele olha para você agora como justo e justificado pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus, como Deus Santo, Ele tinha que punir o pecado. Ele decide fazer isso, mas no próprio Filho para nos salvar. Ele decide fazer isso, mas não em nós. Ele poderia eliminar toda a humanidade. Ele poderia decidir acabar com tudo. Mas como Deus não queria destruir a humanidade, mas salvá-la, Ele pesa toda a sua mão, com toda a força, para punir o pecado que Ele odeia. Mas Ele faz isso no próprio Cristo, no próprio Filho, para ver a humanidade que merecia a condenação, a humilhação e a dor do sofrimento da crucificação do seu próprio Filho, sendo salva, redimida, restaurada para o louvor e glória do seu nome. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Meu irmão, se você está aqui, você já é feliz verdadeiramente. Se você tem Cristo, você já tem tudo. E é dele que você precisa. É do pão de Cristo que você precisa verdadeiramente. Só o pão dele pode saciar a sua fome. Só a água que sai de Cristo pode verdadeiramente matar a nossa sede. E essa água fluirá de rios de água viva dentro de nós e jorrará para a vida eterna. E aqui eu entro no terceiro ponto e final. Quem pagou essa dívida por nós para que nós fôssemos felizes? Eu acredito que pelo menos alguns aqui gostam de filme, não é? Como é que você fica quando você está assistindo um filme que aquele que parecia o herói, na verdade era o vilão da história? Você fica um pouco assim indignado, né? Contrariado, porque aquele herói não foi o verdadeiro herói, mas era o vilão. Pois é, nós crescemos assim, ouvindo que nós éramos os heróis, mas na verdade nós sempre fomos os vilões da história. Pelo menos quando não estávamos em Cristo. E se esse filme acabasse aqui, os vilões estariam perdidos. Eu acho que todo mundo já assistiu um filme assim, eu já assisti. Que o cara parecia o herói e no final ele era o vilão. Isso nos indignou. Pois é, sem perceber, você acabou de ver naquele filme a sua história. Antes de Cristo nós nunca fomos o herói. Mas não é assim que o filme acaba. Surge um verdadeiro herói. Um herói diferente. Um herói que não veio para salvar os bons. Um herói que veio exatamente para salvar os vilões. Um herói que veio para transformar vilões em verdadeiros heróis. Um grande herói universal. Um herói mundial. Um herói eterno. Um herói que se sacrifica. Um herói que voluntariamente decide enfrentar a morte, decide entregar-se a si
escravos do pecado, sobre o jugo de Satanás, com dívida impagável, que nos tornou malditos, porque alguém nos resgatou dessa maldição. Talvez aqui você entenda o valor da morte de Cristo. Bota por favor para mim aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Eu peço que a congregação leia junto esse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Todos nós, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você entende, irmão? Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos chamados benditos de Deus. Agora você entende a dívida? Você entende a dívida que foi paga agora? A missão dele era morrer em nosso lugar, para que ele pudesse aniquilar toda essa dívida na sua morte. E na onde que ele quitou essa dívida? O próprio texto diz para nós. O próprio texto declara para nós. Agora lembre-se o que diz Isaías capítulo 53, versículo 5. Uma palavra que atravessa os séculos. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, não precisa abrir não aqui não. Isaías 53, 5. Ele diz uma palavra que atravessa os séculos. Ele diz: o castigo que nos traz a paz. Se você tem paz, se nós temos paz, alguém pagou caro por essa paz. Por favor, entenda, se alegre. Essa paz custou sangue, essa paz custou morte, essa paz custou sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, a nossa paz custou para alguém um doloroso castigo. Valorize, louve, glorifique a Deus por essa paz. Porque ela custou gotas de sangue. Não foi você que conquistou, foi outro por você. Para que você minha irmã e meu irmão, desfrute dessa paz, regozije. Você tem um herói verdadeiro, que lhe guarda, que caminha com você, que já fez o maior milagre da sua vida. O seu herói já fez o maior milagre da sua vida. Ele perdoou você, ele lhe deu paz, alegria. Não importa o que você está passando, não importa qual é a sua dor. Lembre, existe algo maior do que tudo isso que está acontecendo nesse momento na sua vida. Alguém morreu com você, alguém lhe amou, alguém enfrentou a morte, alguém levou uma cruz até o fim, para que você tivesse salvação e vida eterna. Alguém morreu para que você tivesse paz com Deus e alegria verdadeira. Alguém enfrentou a morte para que você tivesse a verdadeira alegria. Alguém lutou por você até o fim. Alguém comprou você para que você não fosse mais escravo do mundo, do pecado. Alguém lhe libertou para que você fosse livre nele. Jesus Cristo. E se você tem esse herói em sua vida, você já tem tudo o que você precisa. Você não precisa se preocupar com gigantes pequenos, porque esses, a graça de Deus está na sua vida, e você vai enfrentar, você vai vencer, não porque você é bom, não porque você merece, mas porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou. Irmão, entenda bem uma coisa: Deus já fez o maior
não vai fazer o menor. Ele já tratou com o seu maior gigante. Ele já tratou com o seu maior problema. Ele já tratou com a sua maior condenação. O que vier agora, irmão, Deus estará com o seu povo. Aí nós ficamos perdendo tempo. Aí você está pisando na cabeça da serpente. Você, irmão, pelo amor de Deus, vamos deixar de criança. Nem eu nem você pisa em cabeça de serpente nenhuma. Quem esmagou a cabeça da serpente na cruz foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi Ele que esmagou a cabeça da serpente. E nele nós somos mais que vencedores. Nós estamos se preocupando com coisa pequena. Você já é feliz, você já tem motivo para se alegrar, você já tem motivo para pregar, para evangelizar, para orar, você já tem motivo para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você já tem motivos. Você não precisa que a porta se abra, você não precisa que a cura venha. Meu irmão, pelo amor de Deus, você foi perdoado, você foi alcançado, Jesus me perdoou, Jesus me libertou, Ele lhe restaurou. Precisamos mais. Ele libertou para que você fosse livre. Aqui eu caminho para o fim dessa mensagem e para a sua conclusão. Volta aqui, por favor, para mim, João capítulo 19, versículo 28. Aonde foi que ele quitou a sua dívida? Eu não posso concluir a mensagem sem mostrar para a igreja aonde ele pagou essa dívida. João, capítulo de número 19, versículo 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Pode continuar. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e a pondo isopor lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você sabe o que significa isso? Foi o que eu acabou de dizer no original grego. Jesus estava dizendo assim: está quitado. Você pode glorificar a Deus? Jesus estava dizendo em voz alta: está pago! Eu paguei por eles! Ele quitou para o céu não vir, para o inferno não vir, para a terra não vir. Deus, eu paguei por eles! A dívida está paga, ele não deve mais nada. Venham e se chegue ante ao trono da graça, porque agora a dívida está paga. Isso não é lindo, irmãos? Isso ensina-nos algo muito tremendo. Jesus estava caminhando, pastor Jefferson, até o Gólgota, com essa dívida em mente. E ele tinha que gritar lá na cruz, para todo mundo ouvir. E essa dívida aqui é a do livro que iniciamos a pregação. É a dívida de Colossenses, que ele diz: e cravou na cruz. Tendo escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. É aqui que Cristo crava na cruz. É aqui que se cumpre o texto que eu iniciei a pregação. Colossenses. É aqui que ele pega a dívida e crava no seu sangue. Paga com seu sangue. Sela com seu sangue. Apaga com seu sangue. E nos faz redimidos, servos, filhos de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Essa é a sua maior vitória. Está aqui sua maior vitória. A sua dívida foi paga. Você não deve mais. Nada consta mais do tribunal de Deus contra você. Agora você é filho. Agora Ele perdoou. Agora a dívida está paga. E foi outro que fez isso por você. Você tem que sair daqui e louvar, pregar para a família, para parente. Você tem que sair daqui triunfando, louvando, glorificando. E não importa o que está acontecendo na sua vida. Essa é a motivação da nossa alegria. Aqui está a sua motivação de chegar feliz no trabalho, evangelizar, dar exemplo, testemunho.
Alguém morreu por você. Alguém pagou a sua vida. Alguém derrubou o maior gigante da sua vida. Esse é o maior grau de vitória do Cristo de Deus que a humanidade já ouviu. Eu quero encerrar essa mensagem, por favor, pedindo à igreja que todos nós, para finalizar, bote Colossenses capítulo 1, versículo de número, capítulo 1, versículo 13 ao 22, aí, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 22. Eu peço que toda a igreja leia com brado de vitória em voz alta esse texto. Vamos lá? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio, e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo ireis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensível e inculpáveis. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais forte as palmas para Jesus, exalte o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe por esta palavra, abençoadora nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo venceu o maior gigante. Temos certeza disso. Você vai sair daqui nessa certeza que Cristo já venceu o maior gigante. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas mais forte para Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estaremos encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar vocês que quinta-feira nós estaremos aqui. Quinta-feira o pastor João estará aqui trazendo uma palavra de ensino, culto de ensino da palavra de Deus. Então quinta-feira estaremos aqui nesse culto de ensino da palavra.